Bem-vindos ao nosso canal. E na aula de hoje, nesse vídeo de hoje, eu vou trazer aqui para vocês as principais dúvidas que os alunos têm, a maior dificuldade para escrever, ou seja, quando você pega uma folha do seu caderno, uma folha oficial de redação do seu curso, da sua escola, para você treinar e você olha para o papel e fica cri, cri, cri. Não é verdade? Parece que as ideias não vêm, parece que você não tem criatividade e você não consegue. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou mostrar para você que fazer uma redação, desenvolver uma redação de forma crítica é muito mais simples do que você pode imaginar. Então, fica comigo até o final desse vídeo para que você passe a fazer uma redação que faça com que você alcance o teu objetivo, que é entrar numa universidade. O que é importante que vocês saibam ao fazer, ao começar uma redação? Na verdade, antes de começar, tá? Por quê? Qual é a grande dificuldade? A grande dificuldade de todos os alunos é que eles pegam a folha, né? Você aí que está me assistindo, você pega o seu caderno e você já começa a escrever uma redação. E essa forma é uma forma de um aluno leigo, um aluno que não tem uma experiência com redação, tá? Então, a partir desse vídeo, você vai começar a entender como é que funciona uma redação. Então, você não já senta numa cadeira, pega a sua canetinha preta e começa a escrever na sua folhinha de redação ou no seu caderno, enfim. Não é assim. Esse não é, a forma certa de começar uma redação. E agora eu vou mostrar para você qual seria o certo. Então, Lívia, qual seria a forma certa de começar uma redação? Primeiro, você pega a sua folhinha, um verso, ou no seu caderno, você seleciona uma folha que não seja a mesma da sua redação, ou pode até ser a mesma, mas a parte de trás, a parte que você não vai desenvolver a sua redação. E você vai preparar o teu projeto de texto. Lívia, é necessário, é extremamente importante. Eu acredito que não tem como você desenvolver um bom texto sem fazer esse preparo. Inclusive, esse vídeo aqui que eu estou fazendo para vocês, há um roteiro para se fazer. Não é ligar a câmera e começar a falar. Da mesma forma, vai acontecer com o nosso processo de escrita. Então, você precisa entender quais são os elementos que aquela redação ela pede para que eu faça. Então, compreendendo agora a estrutura da introdução, o que você vai colocar? Você coloca o título, projeto de texto ou planejamento de texto, e você vai entender uma introdução. Eu espero que você, nessa altura do campeonato, já saiba o que uma introdução precisa ter, principalmente a introdução argumentativa, dissertativa, que é, no caso, o tipo de texto que o Enem exige. Então, você entende que precisa ter um repertório sociocultural, que é um conhecimento de mundo, pode ser um filme, uma série, uma lei, um poema, não é? Pode ser uma obra, então, que tem a ver com o tema. Então, você vai colocar planejamento de texto, apresentar um repertório sociocultural, um amplo conhecimento de mundo. Depois, o que é que precisa ter na tua redação? Apresentar o tema do Enem. Depois disso, apresentar a problemática, que chamamos de argumentos, mas pode ser chamado de problemática também, porque são dois problemas principais que giram ali. Tudo isso faz parte de uma tese. E o que é uma tese, Lívia? É a sua visão crítica de mundo, tá? É o posicionamento crítico no qual o aluno tem. Então, você vai apresentar dois problemas relacionados àquele tema, porque na verdade o tema em si ele já é o problema, mas há dois problemas que você vai determinar sendo o pilar, o principal de todos os problemas que existem ali dentro daquele assunto, que é, no caso, o tema que o INEP sugere que você desenvolva, né? Que você argumente acerca daquele tema. Então, quando você compreende essa estrutura, isso é um projeto de texto. Então, você vai começar. Então, da mesma forma que eu te falei agora, da introdução, que tem que ter repertório sociocultural, o tema, os dois argumentos, que pode ser invisibilidade,
omissão estatal, pode ser desigualdade social, pode ser negligência familiar, vai depender, vai variar os problemas do tema, do assunto, não é? Porque nem todos os argumentos servem para todo tipo de tema. Vai depender do que é. É sobre o quê? Qual é o eixo temático? É tecnologia? É meio ambiente? É saúde? Então, quem são os responsáveis por esses problemas? É a família? É o Estado? É a escola? É a sociedade? Então, a partir desse conhecimento, a partir desse planejamento, vai ser muito mais fácil para que você comece a desenvolver a tua escrita. Então, por isso que eu sempre falo para os meus alunos, que eu sempre comento com eles, eu digo, gente, não existe isso de você pegar, ler o tema da redação, você pegar a folhinha e já começar a escrever desenfreadamente. Não é assim que funciona, porque você vai pensar, pense da seguinte forma, um vídeo, assim como uma redação, assim como inúmeras outras coisas que a gente faz no nosso dia a dia, a gente não pode viver, não pode escrever, não pode falar de forma aleatória. Então, ao entender isso, você vai passar a ser um indivíduo muito mais organizado. Sua vida vai ter um sentido. E a escrita, ela precisa ser dessa forma, ela precisa ser planejada, bem elaborada. E ao fazer o seu projeto de texto, você vai selecionar escritores, você vai selecionar filósofos, historiadores. Quando você compreende isso, gente, tudo passa a fazer mais sentido. Aí a gente reflete e pensa da seguinte maneira: entendi por que aqueles alunos alcançam 900 mais. Entendi por que aqueles alunos eles tiram 1000 na redação. Porque não é apenas sentar e começar a escrever. Eles vão refletir, vão ter em mente, passar o ano inteiro, não é, se planejando e eles já vão saber. Falou, o tema é sobre meio ambiente. Aquele autor, aquele livro, né? Ideias para Adiar o Fim do Mundo, de Ailton Krenak, falou sobre saúde. Ah, vou citar Augusto Cury, ou vou citar Suraj Kashisagar, que é um escritor indiano. Então, já tem em mente aquelas pessoas, a quem vai recorrer, a quem vai citar para embasar, compreender tudo isso que eu estou aqui trazendo para vocês, muda tudo, porque aí você começa a entender que não é só escrever, porque a grande dificuldade de todos os estudantes é, eu não tenho criatividade. E quando você lê uma redação 900 mais, uma redação nota 1000, você diz assim, gente, eu não consigo fazer um texto desse. E não é verdade. Qualquer pessoa que se esforce, que queira, consegue fazer. Mas como eu estou falando, como eu já falei, precisa querer e também precisa ter dedicação, automaticamente vai existir um esforço. E aí você consegue. Por mais que você não tenha tanta bagagem, tanta experiência, mas ao assistir aos vídeos que eu estou trazendo aqui no canal, com várias recomendações, inclusive de livros, vão verificar os vídeos anteriores, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Nesse vídeo, qual era o meu grande intuito? Era justamente de mostrar a vocês que não existe mágica ao fazer, ao desenvolver uma redação. O que existe é um planejamento, é uma organização. Então, que sirva de experiência esse vídeo para tudo na sua vida. Quer ser uma pessoa mais organizada, quer ter horários, porque eu estava refletindo quando eu estava me arrumando, sabe, para gravar esses vídeos, e eu estava pensando, nossa, quando eu era estudante, quando eu estava estudando para o Enem, eu me sentia tão perdida, porque só depois que eu comecei a fazer um cursinho, mas antes eu estudava em casa mesmo. E no começo, eu lembro que eu sofri, porque a gente não sabe, vai começar pelo quê? Vai estudar como? E hoje, né, eu já sou professora, já sou uma pessoa formada, mas antes de ser formada, eu comecei a entender algumas coisas fundamentais para que a gente consiga aprender a tua disponibilidade, o teu planejamento, a tua rotina. Isso é fundamental para que você consiga desenvolver outras atividades, como por exemplo, a atividade que é estudar. Então, quando você compreende isso, esse planejamento que tem tudo a ver com a redação, por isso que eu estou falando,
E essa organização é uma forma de te ajudar, porque muitas vezes aquele aluno que estuda sozinho, sem pagar cursinho, ele se sente um pouco perdido, não é? Se sente com a luz apagada na escuridão. Então, ao falar isso, que eu lembrei quando eu estava me arrumando, como era difícil. Eu lembro que eu estudava, era um esforço que parece que era o esforço todinho do mundo. Mas por quê? Porque eu ainda não tinha pensado que eu poderia começar de uma forma um pouco mais simples, mais leve. Começar, por exemplo, o primeiro dia eu vou estudar 30 minutos, que parece que já é um esforço tão grande. No segundo dia você aumenta 10 minutos, ou então você passa a semana todinha estudando 30 minutos por dia. Quando for na outra semana, você vai, aumenta mais 30 e aí você passa a estudar uma hora e você vai gradativamente. É, porque essa é uma forma também de você não se sentir tão exausto. Porque, por exemplo, você não tem uma experiência, não tem uma experiência de estudar. Aí você já chega e diz, eu vou estudar hoje 5 horas. A probabilidade de você desistir vai ser muito grande. Então você começa aos pouquinhos, você vai eh, dando o ritmo, inclusive, ao teu corpo, porque a gente fica muito tenso quando a gente estuda, a gente é uma carga muito grande cognitivamente falando. Então, começar aos poucos é igual à leitura. Eu sempre falo, me indica um livro. Meu amor, você gosta de quê? De arte, de esporte, de música, de literatura, de romance? O que é que você gosta? Começa pelo que você gosta. E quando você começa a organizar tudo isso, seja na redação, seja no hábito da leitura, seja na dedicação aos simulados, a outras disciplinas, outras áreas do conhecimento, como por exemplo biologia, física, química, você começa a organizar esse estudo. E a partir da organização, você vai com certeza atingir muitos objetivos, que é, no caso, ter um desempenho maior, um resultado maior, não é? Nós estamos falando de uma prova é, quantitativa, então, quanto mais pontos você tiver, melhor vai ser e maior vai ser a sua chance de entrar numa universidade. Então, ter toda essa organização que eu estou falando vai ajudar você com os teus objetivos, com os teus, chegar lá no resultado que você espera, que é uma vaga numa universidade, não é? Ou uma bolsa também. Então, tudo isso vai te ajudar. Então, se você gostou desse vídeo, se você tem gostado do meu conteúdo aqui no YouTube, não deixe de curtir, não deixe de comentar. Compartilha também com um amigo seu que vai fazer o Enem, que está precisando de uma ajuda, ele não sabe como organizar bem as ideias. Enfim, nesse canal a gente vai trazer inúmeras informações, dicas valiosas e experiência para que vocês possam ter o melhor desempenho possível quando chegar o Enem, tá? Inclusive, aguardem que eu vou ver se eu consigo fazer algumas entrevistas com algumas pessoas que já estão no ensino superior e que elas possam contar um pouquinho da experiência a vocês, porque eu acho que isso é fenomenal e ajuda e motiva a gente. Esse canal é para motivar vocês. Estudem porque vale a pena. Estudem porque estudar muda tudo e estude porque estudar abre portas para tudo, para o sucesso, para empresas, para o conhecimento, para vagas de emprego, para que você monte a sua empresa. Então, ter conhecimento, ele vai mudar tudo e vai te ajudar na construção de um profissional, de uma pessoa muito melhor. Então, aguardo você no nosso próximo vídeo e não deixe de seguir a gente, tanto aqui no YouTube quanto lá na nossa rede social, no nosso Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo.